muito obrigada. Boa noite a todos. É uma grande alegria trazer para vocês um pouquinho, né, acerca da prematuridade e do Novembro Roxo. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar do Novembro Azul, que diz respeito à saúde do homem, que também é muito importante. Mas poucas pessoas, exceto aquelas que já têm vivência ou algum familiar ou conhece alguém, né, com bebê prematuro, poucas pessoas têm conhecimento sobre o Novembro Roxo. Então, hoje a ideia é trazer de fato uma aproximação para todos vocês acerca do que é a prematuridade e por que é importante que todas as pessoas saibam sobre ela. Eu me chamo Ellen Delchova Rabelo, sou terapeuta ocupacional e trabalho em uma unidade neonatal em um hospital público aqui de Brasília desde 2016. Então, eu atendo esses bebês com essa lindeza aí da foto. As imagens que eu utilizo na minha aula ou são extraídas do Google ou são imagens autorizadas pelos pais. E, como eu falei, desde 2016 eu atuo junto a esses bebês e as suas famílias dentro de uma unidade neonatal de um hospital público aqui de Brasília. Então, hoje a proposta é trazer para vocês um pouquinho sobre a prematuridade. Então, vamos lá. Agradeço o convite. É uma alegria sempre partilhar sobre esse tema e sobre um pouquinho do meu trabalho também. Então, vamos seguir. E aí, para quem não tem bebês, esse é o retrato básico de uma gestação no tempo normal, né? Então, uma gestação esperada no tempo normal é de 40 semanas. E esse bebê da esquerda é o que a gente chama, né, de bebê Johnson, que é aquele bebê de propaganda de fralda, de shampoo, que é o bebê gordinho, um bebê saudável, né? Todas as mães, quando descobrem que estão esperando um bebê, sonham com esse bebê da esquerda. E aí vocês vão ver aí nessa imagem de baixo o desenvolvimento. Então, ele começa muito pequenininho lá nas primeiras semanas e na 40ª semana ele está pronto. Porém, por alguns motivos que nós vamos falar agora, esse bebê pode nascer como essa imagem da direita, que visivelmente é muito diferente, né? Um bebê prematuro, muito magrinho, muito pequeno, dependente de muita tecnologia para conseguir sobreviver. E aí, esse bebezinho da imagem certamente nasceu entre a 24ª e a 31ª semana, como essa imagem aqui da parte de baixo da esquerda. Então, vocês veem o quanto que ele precisava ainda seguir desenvolvendo o intraútero e acabou chegando antes do tempo, né? Então, esse é um panorama geral para quem não entende de gestação, compreender um pouquinho de como é que a gente entende essa prematuridade e o que que significa de fato, né? Essas semanas a menos. A gente pode até pensar, nossa, mas tão poucas semanas fazem muita diferença para um bebezinho que está se desenvolvendo na gestação. Então, ai, peraí, passou demais. Voltei. O que que é então a prematuridade? O bebê prematuro é todo aquele que nasce antes de 37 semanas de gestação. E nós chamamos então esse o nascimento pré-termo. E o nascimento a termo, ou seja, o tempo normal de uma gestação, acontece entre 37 e 42 semanas. Então, a grávida pode ter o seu bebê a partir de 37 semanas e esse bebê já vai ser considerado um bebê a termo, ou seja, um bebê que nasceu no tempo certo. Muito embora 40 semanas seja o alvo de uma gestação normal, digamos assim, né? E hoje, no nosso país, nós temos bebês sobrevivendo a partir de 23 semanas. Então, olha aqui nessa imagem. É, Se você olhar aí nessa linha do tempo, é um bebê ainda muito imaturo, né? A partir de 23, 24 semanas aqui no Brasil, esses bebês já conseguem sobreviver, claro, com uma internação numa UTI neonatal, com muita tecnologia e um longo período de hospitalização.
Esses bebês têm o maior risco de ter problemas de saúde, porque todos os seus órgãos ainda não estão completamente formados. Então, a gente pensa no cérebro, no coração, nos rins, no estômago, no intestino, os vasos sanguíneos. Tudo desse bebê ainda está muito imaturo e ele vai concluir esse desenvolvimento na UTI neonatal. Então, esse é um bebê que precisa de muito apoio e suporte, não só da tecnologia, como também da equipe de saúde e da sua família para conseguir sobreviver. Eles normalmente precisam, como eu falei, dessa internação por longos períodos para conseguir maturar tudo isso aqui do lado de fora. E aí, um pouco de dados, estatística, né, para a gente entender. O Brasil ocupa a 10ª posição entre os países com maiores taxas de partos prematuros. E as complicações da prematuridade são a primeira causa de morte entre as crianças com menos de 5 anos. Então, quando a gente fala de prematuridade, a gente está falando de um problema de saúde pública também. Cerca de 15 milhões de bebês prematuros nascem no planeta por ano, ou seja, 1 em cada 10 bebês nasce antes de 37 semanas todos os anos. E esses dados são de 2023, são bem recentes. E a classificação da prematuridade é basicamente essa. O bebê prematuro extremo é aquele que nasce com menos de 28 semanas. O bebê muito prematuro nasce entre 28 e 31 semanas. O prematuro moderado, entre 32 e 36 semanas. E como eu já havia dito, a criança nascida a termo nasce a partir de 37 semanas de gestação. E então, quais são as causas desse nascimento antecipado? Eu vou comentar brevemente sobre as principais. A primeira é uma gestação de risco por alguns fatores próprios, como, por exemplo, idade materna avançada, gestação múltipla, ou seja, gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, problemas de saúde da mãe, que ela já tinha antes de ficar grávida, hipertensão, diabetes, trombofilia, lúpus, outras questões de saúde também podem ser fator de risco para essa gestação, ou doenças adquiridas durante o processo gestacional. Então, tem mulheres que têm uma saúde é, boa, mas depois que elas engravidam, elas desenvolvem hipertensão ou desenvolvem diabetes. Isso também pode acontecer. Nós temos as infecções como um dos grandes fatores que contribuem para um parto prematuro, infecção urinária, principalmente. Muitas infecções são assintomáticas, então, às vezes, a mulher não está sentindo nada e, de repente, começa a ter contração para o bebê nascer. E aí, depois que o bebê nasce, são feitos os exames e identificado, então, que essa mulher estava com uma infecção em vigência. Então, esse é um dos grandes motivos hoje que eu observo na minha prática de parto prematuro também. Condições socioeconômicas também são fatores de risco, baixa renda, e aqui eu vou frisar, falta de acesso a um pré-natal adequado. E hoje no nosso país, essa tem sido uma grande realidade, infelizmente, um dos grandes motivos de partos prematuros, é a falta de acesso a um pré-natal de qualidade. Então, a gente precisa levantar essa bandeira e defender a importância de toda grávida, assim que descobre a gestação, já procurar a sua unidade básica de saúde, já procurar um serviço de referência para fazer os primeiros exames, as ecografias, começar a tomar as vitaminas, se for o caso, porque isso previne, sim, os casos de parto prematuro. É claro que muitos bebês acabam nascendo antes do tempo por razões desconhecidas. Então, às vezes, a mulher está fazendo o acompanhamento direitinho, está tudo bem, e de repente a bolsa rompe, né? Ou de repente ela apresenta uma incompetência istmo-cervical, que é a incompetência do colo do útero. E isso pode acontecer, digamos, do dia para a noite, mas muitos casos podem ser sim evitados com acesso ao serviço de acompanhamento de qualidade, né? Então, a gente precisa sempre lembrar disso.
E estilo de vida, como uso de cigarro, álcool, outras drogas, má alimentação e outros hábitos que são prejudiciais aí para o desenvolvimento desse bebê. Quais são, então, as principais complicações diante da prematuridade para esse bebê? Problemas respiratórios, então, vocês veem nessa imagem que eu coloquei, esse bebê está entubado, que é esse caninho transparente aí, colado no bigode com esparadrapo, né? Então, esses bebês, normalmente, principalmente os muito prematuros, precisam ficar entubados durante um longo período, porque o pulmãozinho ainda não está maduro, então, eles não conseguem, de fato, respirar sozinhos. Lembrando que na gestação, esse bebê recebia oxigênio pela placenta, né, através do cordão. Ele não precisava respirar, obviamente. E aí, quando ele vem para aqui, para o lado de fora, ele precisa lidar com tudo isso, mas o pulmãozinho é um dos últimos órgãos a amadurecer. Então, é, na maioria das vezes, esses bebês precisam de ajuda para respirar. E aí, esse é um exemplo de um dispositivo que normalmente eles utilizam por um tempo. Eles têm dificuldade de sugar, então são bebês que demoram um tempo para poder mamar no peito da mãe. Então, vocês podem ver aqui nessa mesma imagem que tem um tubinho transparente grosso vindo por cima, e embaixo dele tem um mais fino branco. É essa imagem da sonda. Então, esses bebês ficam com uma sondinha que ou passa pelo nariz ou passa pela boca, e o leite materno ou leite proveniente do banco de leite humano vem para esses bebês através da sonda, porque eles não conseguem sequer respirar, quem dirá mamar, né? Então, eles precisam de muita maturidade desse corpinho para começar a sugar, engolir, deglutir e digerir esse leite. São bebês que têm risco aumentado de infecção, porque o sistema imunológico é imaturo, então são bebês que podem aí desenvolver infecção de diversas maneiras, principalmente porque estão hospitalizados também, né? Então as infecções realmente, infelizmente, afetam muito os bebês prematuros e infecções diversas. Às vezes eles vencem uma infecção, aí de repente vem uma outra bactéria, de repente vem um fungo, de repente vem um vírus. Então são bebês que acabam recebendo muitas medicações para combater essas infecções. E riscos de problemas no desenvolvimento, justamente porque esse cérebro que nasceu antes do tempo, e eu trago essa imagem para vocês compreenderem de uma forma visual quando a gente fala do neurodesenvolvimento do bebê prematuro. Então, aqui nessas imagens de ressonância magnética, vocês podem ver na linha de baixo do lado esquerdo um 26 com uma setinha para cima. Significa que esse é o cérebro correspondente a um bebê de 26 semanas de idade gestacional, ou seja, muito prematuro, um prematuro extremo. E aí vem o cérebro de 28, de 29, de 34 ali, de 36, e por último o cérebro de 40 semanas, que seria o cérebro de um bebezinho que nasceu a termo, ou seja, no tempo certo. Então vocês veem a diferença da anatomia, dos sulcos, dos giros, do tamanho, da estrutura desse cérebro do bebezinho prematuro para o bebê que não é prematuro. Por esse motivo, esse bebê é mais suscetível a cursar com atrasos no desenvolvimento e ter lesões neurológicas também, justamente porque esse cérebro está em franco desenvolvimento e num ambiente totalmente estressante, que é o de uma UTI neonatal. Então, ele não fica lá no escurinho o tempo todo, naquela paz, naquela tranquilidade, como ele estava dentro da barriga da mãe. Não, ele fica num ambiente que tem muito barulho, que tem muita claridade, que tem muitas pessoas mexendo nele, que ele passa por muitos procedimentos dolorosos, muitas vezes por dia. Então, esse cérebro, de fato, ele está muito vulnerável a cursar com lesões ou mais para frente que esse bebê tenha
certos problemas no desenvolvimento neuropsicomotor. O que é o desenvolvimento neuropsicomotor? É a cognição, é o desenvolvimento motor, andar, rolar antes, né? Vem antes, rolar, engatinhar, trabalhar com as mãozinhas, é a linguagem, é a interação social. Então, tudo isso que diz respeito ao desenvolvimento neuropsicomotor são esses fatores que eu acabei de mencionar. E aí nós temos o ambiente intrauterino perfeito para esse bebê, com suporte fisiológico, temperatura regulada, isolamento externo, né? Então ele está protegido dos sons, da claridade excessiva, recebendo estímulos equilibrados. Então a mãe se movimenta, esse bebê se movimenta junto, ele está ali apertadinho, né, dentro do útero, recebendo os estímulos vestibulares, motores, proprioceptivos, importantes para esse momento da vida, né? E pensa nesse cérebro aqui de 26 semanas recebendo todo o suporte para poder se desenvolver, né? E essa parte do suporte fisiológico, tudo que ele precisa vem pela placenta, todos os nutrientes, oxigênio, ele tá ali dentro daquela aguinha da bolsa amniótica, quentinha, então esse bebê tá num lugar perfeito. E aí, de repente, ele vem para um lugar como esse da foto. É um lugar muito claro, vocês veem a quantidade de equipamentos, essas bombas de medicação, incubadora, monitores, né? Então, esse bebê fica num lugar totalmente diferente desse que ele estava antes. Então, a gente precisa pensar que ele precisa de um cuidado especial no sentido de estar num ambiente adequado, tranquilo, calmo, com uma temperatura regulada, com iluminação suave, com estímulos sonoros reduzidos. Inclusive, essa cobertura, esse pano que vocês estão vendo aí na incubadora, serve para isso, para diminuir luminosidade, para diminuir ruídos, para o bebezinho que está lá dentro receber menos estresse, né? Então, essa medida, como esse pano em cima da incubadora, é uma medida de neuroproteção. Esse bebê precisa de cuidados médicos especializados, então ele precisa estar monitorizado, ele precisa ser acompanhado não só durante a internação, como também após a alta do hospital. Então, normalmente esses bebês seguem com uma equipe de pediatras, de neonatologistas, de neurologistas, de terapeutas, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, não só na internação como pós-internação, como após a alta hospitalar, justamente pelas questões dos riscos para o desenvolvimento que eu acabei de falar para vocês. Então, esses bebês precisam de cuidados intensivos e suporte de equipamentos por tempo indeterminado. Então, nós estamos falando de um bebê que tem um dia para entrar no hospital, mas ele não tem um dia para sair. Então, tem bebês que ficam 15 dias, 30 dias, 60 dias, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, os bebês prematuros extremos, principalmente, são esses que ficam mais tempo. Então, é um estresse, é um fator de ansiedade também para essas famílias estarem morando no hospital praticamente junto com esse bebezinho que está concluindo o seu desenvolvimento. Então, a gente sempre reforça a importância da presença dos pais, da família nesse contexto. Os pais não são visitas. A presença dessa família é fundamental para o desenvolvimento desse bebê e deve ser incentivada pela equipe. Então, nessa imagem, vocês veem um bebê no contato pele a pele ou na posição canguru, recebendo leite materno através da sondinha que está na boca dele, né? Então, por muito tempo, esses bebês se alimentam dessa maneira através da sonda nos braços da mãe, nos braços do pai. Então, a gente precisa incentivar e fortalecer a presença da família dentro desse contexto, junto a esse bebê. E aí eu trago algumas imagens para vocês verem também um pouquinho da intervenção da terapia ocupacional nesse contexto. A gente atua trazendo para esses bebês um melhor desenvolvimento neuropsicomotor, estímulos positivos, e um desses estímulos é
o estímulo vestibular através da redinha na incubadora. Então, é muito fofinho. Eu quis trazer para mostrar para vocês que nem só de estresse vive o bebê prematuro na UTI neonatal, né? A gente, enquanto terapeuta, tenta também propiciar momentos de desenvolvimento, momentos de brincar, porque o bebê também brinca, momentos de sono, de tranquilidade, como vocês veem nessa foto, ele todo apertadinho, dormindo tranquilamente. Então, esse é um dos nossos papéis dentro da UTI neonatal, enquanto terapeutas ocupacionais. E, bom, seguindo falando aí um pouquinho do papel da família no cuidado. A família desempenha um papel crucial no fornecimento de apoio emocional e tranquilidade para esse bebê prematuro. É importante que esses familiares participem dos cuidados desse bebê. É importante que a gente incentive, enquanto equipe, o contato pele a pele, o toque nesse bebê, o manhês, que é essa conversa que os pais, que as mães têm para esses bebês, né? Um tom de voz muito específico. Tudo isso é muito importante para o vínculo e para o desenvolvimento e para a recuperação desse bebezinho, porque eles entendem, eles compreendem o mundo da forma deles, eles reconhecem os pais através da voz, do cheiro. O contato pele a pele é aquele que eu mostrei na foto anterior, né, da mãe com o bebezinho aqui, que também é muito importante para o desenvolvimento desses bebês. E nós, enquanto equipe, auxiliarmos esses pais a terem paciência, persistência, resiliência, principalmente aí, não só durante a internação, mas depois da alta também, para os desafios que virão, né, junto a esse bebê. E aí eu trago, só para pontuar mesmo, acerca do método canguru, que hoje é uma política nacional de saúde no nosso país, que integra um conjunto de ações voltadas para a qualificação do cuidado à mãe, à família e a esse bebê. É uma abordagem de cuidados para o recém-nascido que está na unidade neonatal, não só o prematuro, mas todo bebê que precisa estar lá. Então, na UTI neonatal não ficam só bebês prematuros, ficam bebês que nasceram no tempo certo, mas que precisam de outros tipos de tratamentos, né, como infecção, icterícia ou outras questões. E essa metodologia enfatiza o contato pele a pele entre o bebê, a mãe e o pai, como vocês estão vendo nessas imagens, né? O bebê fica dentro realmente da roupa do pai ou da mãe, e essa prática ajuda a promover o vínculo, o desenvolvimento e a saúde desse bebê prematuro. Então, é muito importante mencionar que o método canguru preconiza esse atendimento humanizado a esses bebês e essas famílias, e isso tem sido de grande valia para minimizar, inclusive, sequelas e lesões neurológicas para esses bebês prematuros. Por quê? O método canguru é baseado em neuroproteção, ele promove neuroproteção para esses bebês. Então, a título de curiosidade, né, para quem quiser se aprofundar, no Google, na internet, vocês conseguem acessar muito material gratuito acerca do método canguru. Basta digitar lá no buscador que vocês encontram. E já caminhando para o final da minha fala, eu quero reforçar aí para vocês a nossa campanha do Novembro Roxo, que é a campanha internacional de sensibilização sobre a prematuridade. O objetivo é alertar sobre o aumento de partos prematuros, as consequências para esses bebês e suas famílias e para a sociedade, e também fortalecer maneiras de prevenir a prematuridade, como eu falei para vocês. Reforçar a importância de um pré-natal de qualidade, reforçar a importância da presença dos pais junto a esses bebezinhos, trazer visibilidade para essas famílias perante a sociedade, perante as políticas públicas, perante os governantes, né? Então, o Novembro Roxo, ele vem com essa missão de trazer conscientização, mas também de trazer apoio para essas famílias e para esses bebês que já estão enfrentando aí os desafios da prematuridade. E o dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. Então, esses serzinhos mais lindos aí,
que eu tenho o privilégio de cuidar, de tratar, são seres vitoriosos e que merecem sim a atenção e o olhar de toda a sociedade. No Brasil, hoje nós temos, eu vou falar mais para frente, mas nós temos movimentos acontecendo em várias cidades, exposições, caminhadas, passeatas, audiências públicas. Então, graças a Deus, essa causa tem ganhado o olhar aí das autoridades e da sociedade como um todo. E isso tem sido muito importante para essa causa. E aí, para trazer esperança e um quentinho no coração, casos assim nos alegram. Dois exemplos, né, de matérias extraídas do Google. Após 199 dias internado em UTI, bebê prematuro está em casa. E aí, como eu falei naquela hora, vence-se o desafio da internação e se começa então os desafios da vida em casa, né? Então são muitos acompanhamentos, são muitas terapias, alguns bebês vão precisando de oxigênio, vão precisando de algum tipo de sonda, de algum tipo de dispositivo ainda. Então, essas famílias são famílias muito guerreiras, que merecem todo o nosso apoio, todo o nosso respeito, porque não é o momento da alta que a gente considera que esse bebê venceu a prematuridade. Não. Em casa continua, muitas vezes, um medo, medo do bebê engasgar, medo do bebê parar de respirar, medo de uma infecção, medo de uma doença. Então, essas famílias realmente ficam muito fragilizadas diante desse cenário e a gente precisa, enquanto equipe, estar junto para fortalecer e apoiar. E aqui, do outro lado, nós vemos uma bebê prematura extrema. Essa bebê nasceu com menos de 500 gramas, inclusive, recebendo alta depois de 4 meses internada na Santa Casa de Sobral. Então, a carinha dela de feliz, guerreira, né? Então, esses bebês são guerreiros, são bebês vitoriosos, suas famílias também. E eu finalizo aqui a minha fala, deixando o meu contato, caso alguém tenha interesse de estudar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento dos bebês, essa é a minha área de atuação. Trabalho não só no hospital, mas também sou terapeuta de bebês que já foram para casa, né, no que a gente chama de follow-up do bebê de risco. Então, eu sigo com eles nessa parte do desenvolvimento e também atuo ministrando treinamentos para profissionais que desejam atuar com esses bebês. Esse arroba é o meu, elendelchova.to, e o de baixo é o arroba da ONG prematuridade.com, que é uma ONG da qual eu faço parte como voluntária, que tem sido responsável aí por divulgar essa causa e apoiar essas famílias, esses profissionais aí Brasil afora. Então é uma ONG para a gente ajudar, para a gente seguir, para a gente compartilhar o conhecimento que eles produzem, porque de fato é muito importante. E aí eu finalizo com essa frase que eu amo, que é: milagres estão frequentemente disfarçados de prematuros. E eu vejo isso todos os dias, na força que esses bebês têm de vida, na força que as suas famílias têm de vida, de superação. Então, é muito importante que a população como um todo saiba sobre isso, entenda o que que se passa nesses hospitais, que muitas pessoas não imaginam que um bebê pode ficar até 4 meses hospitalizado, né? Terminando aí de se desenvolver, aprendendo a mamar, aprendendo a respirar, e o quanto que isso impacta na sociedade, né? Como eu falei no início, é uma questão de saúde pública. Então é preciso falar, é preciso batalhar aí por essa causa, porque esses bebês merecem aí o nosso apoio e o nosso olhar. Então é isso, vou encerrar a minha apresentação. Muito obrigada.